Desde o dia 11 de novembro, os brasileiros passaram a contar com uma nova legislação trabalhista que foi aprovada em julho desse ano. A reforma alterou 117 artigos da Consolidação das Leis Trabalhistas, promulgada em 1943 por Getúlio Vargas. Agora, ela traz novas definições para a jornada de trabalho, férias e processos trabalhistas, por exemplo. Desde o início das discussões da reforma, o assunto gerou polêmica, dividiu opiniões e levou manifestantes às ruas. E mesmo depois de entrar em vigor, os trabalhadores ainda têm muitas dúvidas em relação às alterações na CLT. E para tirar essas dúvidas, eu recebo aqui no estúdio Amaury César Alves, que é professor de Direito do Trabalho da UFOP. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço. Professor, como eu disse, são 117 alterações, mas para o senhor, quais são as principais, aquelas que o trabalhador precisa ficar atento? Bom, são muitas alterações, efetivamente, e todas, ou quase todas, prejudiciais ao trabalhador. Eu costumo dizer que houve uma ruptura da lógica do direito do trabalho, e há quem diga que, inclusive, não é nenhuma reforma trabalhista, tal a ruptura que houve no nosso sistema. Talvez o principal tenha sido uma despreocupação com a proteção do trabalhador em relação à jornada, porque agora o trabalhador pode trabalhar 12 horas por dia, sem intervalo para alimentação e descanso, quer dizer que trabalhar 12 horas ininterruptamente, e também o trabalho intermitente, que é aquele que o trabalhador não sabe quanto vai receber de salário por mês, se ele vai ser chamado a trabalhar. Então é um cenário de incerteza e de insegurança para o trabalhador. Esses são os principais pontos, além da negociação que pode prevalecer sobre a lei, que também é algo impactante. Sim, o trabalho intermitente ele ainda não foi regulamentado, né? Foi, acabou sendo regulamentado por uma medida provisória do dia 14 de novembro agora, de 2017. É uma regulamentação que é por medida provisória, que ainda precisa, já está em vigor, mas precisa ser aprovada e tramitar no Congresso Nacional, e que recebeu uma regulamentação ruim também, tão ruim quanto era a previsão legal. Continua prevendo a possibilidade de o trabalhador não receber nada durante um mês. Se ele ficar à disposição do empregador sem ser chamado, ele vai receber nada. Se ele trabalhar 4, 6, 10 horas por mês, ele vai receber proporcionalmente. Então é possível que o trabalhador receba R$100, R$120 por mês de salário num trabalho intermitente. E o que é pior, essa medida provisória impôs ao trabalhador o ônus de contribuir para a Previdência Social sobre a diferença. Então, num mês que ele não receber os R$937 de salário mínimo, se ele receber, por exemplo, R$300, ele vai ter que pagar do bolso dele uma complementação para a Previdência Social se ele quiser ter o benefício da Previdência. Então, há situações fáticas já existentes, já está acontecendo, em que o trabalhador vai receber e não vai ter condições de pagar a Previdência e vai ter que pagar para trabalhar. É grave. Sim, professor, quem foi contratado antes dessa reforma, como que fica? Valem as regras antigas, as novas? Essas novas regras já são automáticas? Elas são automáticas, elas atingem os contratos de emprego que estão em curso. Então, se o trabalhador foi admitido lá em 2010, 2015, tanto faz. Antes da reforma trabalhista, o contrato dele será impactado pelas novas regras. Quase todas têm aplicação imediata, não dependem de uma negociação, de uma revisão, de uma alteração do contrato. Por se tratar de lei, ela entra em vigor na data prevista, entrou em vigor em 11 de novembro agora, e elas alcançam os contratos em curso. Há teorias, há construções doutrinárias tentando preservar as alterações apenas para os novos contratos, mas isso não é tradição do direito. Historicamente, normalmente, constitucionalmente, as leis entram em vigor na data da publicação ou após o período de vacatio legis, e é o caso dessa. Os contratos em curso poderão ser e serão atingidos pela nova lei. Já está valendo. Está valendo para todo mundo. Sim, professor, especialistas na área do direito prevêem muitas ações puxadas pela Justiça do Trabalho. A nova lei fortalece ou enfraquece a Justiça do Trabalho? Eu acho que ela não fortalece nem enfraquece a Justiça do Trabalho. Ela enfraquece o acesso à justiça pelo trabalhador. O Poder Judiciário, enquanto órgão, a Justiça do Trabalho, enquanto órgão do Poder Judiciário, ela em si, por enquanto, não será afetada. É claro que já há projetos e pretensões no Congresso Nacional, inclusive do presidente da Câmara, para acabar com a Justiça do Trabalho. Mas isso precisa de uma emenda à Constituição. Não se faz por lei ordinária, não se faz apenas com a reforma trabalhista. Então ela não atinge diretamente a Justiça do Trabalho. Ela atinge o trabalhador, que terá mais dificuldades para acessar a Justiça do Trabalho.
Então, se as previsões se confirmarem, que eu não acredito nelas, de uma redução drástica do número de processos, pode ser que daqui a 10, 20 anos alguém diga, olha, não é mais necessária a justiça do trabalho. Mas eu não acredito nisso porque os conflitos eles continuam acontecendo, eles vão continuar acontecendo. Uma legislação ruim, uma legislação que não é protetiva, ela potencializa o conflito. Então, se o conflito existe, o trabalhador vai continuar buscando a justiça do trabalho, a não ser que se mude a Constituição, me parece, e aí o tempo dirá, me parece que a justiça em si não vai ser afetada pela reforma trabalhista. Agora o trabalhador vai ser afetado. O trabalhador foi afetado, foi prejudicado até com relação às ações que ele possivelmente possa vir a entrar na Justiça do Trabalho, né? Exato, porque até a reforma o trabalhador não era condenado às custas processuais se ele fosse sucumbente, se ele perdesse no objeto da demanda dele. Né? Quem sempre custeou o processo para o trabalhador hipossuficiente, para o trabalhador pobre, que é a imensa maioria da classe trabalhadora, foi a União, foi o Estado brasileiro. Agora, também para desestimular, para desincentivar o acesso à justiça, essa nova lei, a lei da reforma, tenta limitar o acesso à justiça gratuita, o que para nós é inconstitucional, isso o Poder Judiciário vai dizer daqui a pouco também. Sim, professor, alguns pontos das novas regras vão precisar ser negociados entre o empregado e o patrão. Quais pontos são esses? Sim. Quando do projeto de lei 6787, lá no ano passado, quando o governo mandou para a Câmara dos Deputados, a proposta era de prevalência do negociado sobre o legislado, esse era o slogan da reforma trabalhista, mas sempre numa perspectiva de uma negociação coletiva, sindical. Então a ideia que foi enviada para a Câmara era de uma negociação coletiva, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, portanto, numa tramitação, numa negociação com o sindicato. Acontece que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, incluiu no projeto de lei outras tantas possibilidades de negociação individual. Que, para mim, o deputado que promoveu isso, o governo que promoveu isso, desconhece algo elementar no contrato de emprego, que é a ideia de subordinação. O trabalhador está subordinado, ele recebe ordens, ele cumpre ordens. E ele, regra geral, depende daquele emprego para sobreviver e para manter sua família. Então, como é que ele vai negociar diretamente, bilateralmente com o seu empregador? Isso não é possível. Há a proposta, por exemplo, de negociação das férias, de parcelamento das férias em 3 períodos. Isso não é possível. Também há a previsão de que a trabalhadora gestante em ambiente insalubre possa ajustar com o seu empregador a permanência no ambiente insalubre, desde que ela, trabalhadora, busque atestados médicos permitindo a presença dela lá. A negociação referente a prêmios, participação nos lucros e resultados, que também é prevista essa negociação direta para alguns trabalhadores, são os chamados trabalhadores hipersuficientes, são os que têm curso superior e que ganham mais de R$11 mil por mês, mas há várias situações de negociação bilateral, individual, que não estavam essas negociações no espírito inicial da reforma, mas que foram incorporados à reforma e que essas possibilidades desconhecem algo que é elementar, que é a subordinação jurídica. Sim, é impossível acreditar que o patrão e o empregado vão sentar à mesa e negociar de igual para igual, né? Não é possível, não é possível, porque se o trabalhador depende daquele emprego para subsistir, para manter sua família, como é que ele vai impor ao patrão a sua vontade? Não, eu não vou trabalhar 12 horas. Eu vou trabalhar só 8 porque é o que está na Constituição. O que o patrão vai dizer? Não, muito bem, se você não quer trabalhar 12 tem quem queira. Você vai trabalhar sem intervalo para alimentação e descanso? Não, não vou. Se você não quer, tem quem queira. Né? Você vai parcelar suas férias em 3 períodos. Você não tem mais férias de 30 dias. Você vai parcelar em 3 períodos ao longo do ano. Se você disser, enquanto empregado, não quero, você vai perder o emprego. Então, essa negociação ela é falaciosa, ela é mentirosa. Sim, professor, para finalizar, qual a saída para o trabalhador? A Justiça do Trabalho continua sendo a melhor saída? Onde ele pode recorrer? Sim. A melhor saída seria a organização em torno do sindicato, uma participação mais ativa junto ao sindicato, para que o sindicato tivesse força e poder para ele sim negociar diretamente com o empregador. Então, a melhor perspectiva para a classe trabalhadora é a sua reunião, sua volta, seu retorno, a sua aposta e sua confiança no seu sindicato. É claro que alguns são dignos dessa confiança, desse crédito, outros não, mas o trabalhador deve buscar primeiro
se reunir e somar força com seus colegas, com seus companheiros no local de trabalho. Não sendo possível, o sindicato não tendo essa boa vontade, não dando o respaldo, aí sim o recurso é o Poder Judiciário. Há também a possibilidade de denúncias ao Ministério do Trabalho, denúncias ao Ministério Público do Trabalho em relação a condições de trabalho degradantes, de ilegalidades, de abusos contra o trabalho, e no final das contas é o Poder Judiciário quem vai dirimir os conflitos. Vai acabar tudo indo parar no STF, né? E no final no Supremo Tribunal Federal. Professor, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Muito obrigado. E no site Direito do Trabalho Essencial, você confere a íntegra da reforma trabalhista e também artigos e recursos pedagógicos sobre o assunto. É só acessar direitodotrabalhoessencial.com.br. Lá nesse site também tem como tirar dúvidas, né, professor? Sim, pode mandar as perguntas que a gente responde por e-mail, rapidinho eu respondo. Obrigado.